Top 10 melhores livros de todos os tempos. Número 1. A Divina Comédia. Melhor livro de todos os tempos da literatura italiana. A Divina Comédia é com certeza um dos melhores livros de todos os tempos, por ser um dos maiores clássicos não apenas da literatura italiana, mas também de todo o mundo. A obra épica que retrata a passagem pelo inferno, purgatório e paraíso é um ícone, que conseguiu sobreviver a séculos de existência. Ao longo deste período, o livro inspirou muitos autores em vários países. Não é à toa que, direta ou indiretamente, este é um dos livros mais estudados no mundo todo. Número 2. Dom Quixote de La Mancha. Melhor livro de ficção de todos os tempos. Dificilmente alguém nunca ouviu falar de Dom Quixote, nem que seja pelas adaptações para televisão e cinema. Além dos materiais que retratam a história de maneira direta, existem incontáveis referências, seja na literatura, na TV ou outros meios. Inclusive, a história conta com adaptações voltadas para o público infantil, uma vez que ela é totalmente fantasiosa e divertida, que atrai a atenção de pessoas de todas as idades. Ademais, a obra escrita por Miguel de Cervantes, Dom Quixote, foi escolhida em 2002 como a melhor obra de ficção de todos os tempos. De uma maneira genial, o autor é capaz de trazer um personagem bastante realista, ao mesmo tempo em que narra todo o romance de cavalaria protagonizado por ele. Simultaneamente a isso, o autor satiriza esse universo fantasioso da cavalaria, que era bastante comum na literatura espanhola. Para esta sátira, ele escolhe Dom Quixote, que já tem uma certa idade, e o seu fiel escudeiro Sancho Panza. Ambos estão bem distantes de serem personagens perfeitos. Paralelamente a tudo isso, ao embarcar na leitura desta obra, o leitor tem contato com uma história fantástica e incrível, capaz de prender a atenção de todos em uma viagem pela imaginação. Número 3. Guerra e Paz. Melhor livro de cunho histórico de todos os tempos. O livro de Leo Tolstói merece estar nesta lista de melhores de todos os tempos, uma vez que ele é tido como uma referência em vários locais do mundo. De maneira sábia, o autor é capaz de narrar as guerras e as principais consequências delas para a população russa como um todo. A partir deste contexto, ele faz uma análise detalhada sobre ganhos e perdas que se tem quando há uma batalha. É assim que a obra consegue narrar eventos históricos ocorridos no século XIX, que tiveram grande impacto para a população em geral e que influenciaram todo o rumo da história. Número 4. Anna Karenina. Uma excelente análise sobre como a sociedade lida com certas situações. Anna Karenina é mais um dos melhores livros de todos os tempos de Tolstói, uma vez que este recebeu uma série de avaliações positivas e marcou o mundo. William Faulkner chegou a afirmar que este foi o melhor romance já escrito. E se por acaso não o for, está com certeza entre os melhores. A história retrata Anna Karenina, que é uma aristocrata russa czarista que se vê extremamente cansada e desestimulada com a vida que leva. Assim, ela acaba se envolvendo em um relacionamento extraconjugal com o oficial Vronsky. E tendo esta narrativa como pano de fundo, a história se desenrola, escancarando as escolhas de Anna Karenina e seu desequilíbrio emocional. Assim como acontece com outros dos melhores livros de todos os tempos, este também ganhou uma adaptação cinematográfica. Número 5. Crime e Castigo. Um dos melhores livros de todos os tempos que faz o leitor sentir as emoções dos personagens. A obra de Fyodor Dostoiévski, sem dúvida alguma, é um dos maiores clássicos que a literatura mundial já viu. Como enredo principal, a narrativa retrata um assassino que busca redenção. E é a partir deste conflito que o autor é capaz de expor grandes angústias psicológicas dos personagens. O livro é tão envolvente que parece inserir o leitor na história, fazendo com que ele sinta as emoções presentes ali, como se ele próprio fizesse parte da narrativa. A obra é caracterizada por retratar muitos tipos de sentimentos diferentes que fazem parte da vida. Isso, até que se chegue ao surpreendente final da narrativa. Número 6. Orgulho e Preconceito. O melhor livro de amor de todos os tempos. Este é um dos melhores livros de todos os tempos porque é considerado uma das mais belas histórias de amor já escritas. O cenário para esta narrativa é a Inglaterra do começo do século XIX, e todos os acontecimentos giram em torno da família Bennet.
Por mais que a mãe tenha a ambição de unir as duas famílias retratadas, Elizabeth Bennet não pensa da mesma forma e demonstra toda a sua personalidade para evitar este casamento. Ao mesmo tempo em que Elizabeth nega se casar, a sua irmã, Jane, se mostra apaixonada pelo Sr. Bingley. Mas esse romance não convence a todos. Como o próprio título da obra sugere, esta é uma narrativa que retrata de maneira fidedigna o orgulho e o preconceito que pode haver dentro de um relacionamento. E todos os acontecimentos do livro deixam o leitor completamente envolvido e curioso para saber qual será o desfecho das duas histórias de amor retratadas na obra. Número 7. Moby Dick. Um dos melhores livros de todos os tempos é uma análise sobre a vida. A obra de Herman Melville é mais uma daquelas de que grande parte das pessoas pelo menos ouviu falar do nome. O livro é mais um dos grandes clássicos literários, onde o autor a história do marinheiro Ishael, que acaba testemunhando a obsessão do capitão Ahab por uma baleia. Ao longo da obra, o personagem pensa uma série de coisas, como que mesmo com todo o desenvolvimento da ciência, o mar jamais deixará de apresentar riscos. Então ele começa a refletir sobre o quanto é negativo o homem ter perdido o medo pelo mar e, a partir deste raciocínio, faz alusões ao que há de mais profundo na alma humana. Dessa forma, o que se vê nesta belíssima obra é uma grande análise sobre a vida. O embate entre os homens e a baleia é deixado somente para o final da narrativa. Número 8. Madame Bovary. Um dos melhores livros de todos os tempos foi considerado chocante na sua época. Madame Bovary hoje é tido como um dos melhores livros de todos os tempos, mas na sua época ele foi considerado chocante. Isso porque ele retrata de uma maneira bastante interessante a história real da mulher de um oficial que se suicidou após um caso de traição. Hoje tido como uma verdadeira obra-prima de Gustave Flaubert, no final do século XIX o retrato de uma esposa entediada que se envolveu com vários homens desagradou a sociedade. Inclusive, o autor passou por um julgamento, no qual acabou absolvido no final. E o livro se tornou uma verdadeira referência. A forma como os fatos são colocados e a análise presente na obra são fatores que levam este livro a ser considerado o ápice do realismo francês. Número 9. Frankenstein. Uma belíssima crítica ao desenvolvimento tecnológico e industrial. Mais um entre os melhores livros de todos os tempos, Frankenstein se tornou um dos maiores ícones do terror. E mesmo que você jamais tenha tido contato com o livro, com certeza já viu várias referências a este que é um dos personagens mais famosos do mundo todo. A narrativa traz a história de um estudante que cria um monstro dentro do seu próprio laboratório. Mais tarde, ele acaba se tornando uma ameaça. Escrito no início do século XIX, este livro é uma crítica pungente à Revolução Industrial que se iniciou na Inglaterra e depois se disseminou para vários locais do mundo. Não importa em qual gênero você encaixe esta obra, ela sempre será uma das melhores de todos os tempos na literatura mundial. E por fim o número 10, com o livro Dom Casmurro, melhor livro brasileiro de todos os tempos. Não dá para fazer uma lista de melhores livros de todos os tempos sem citar pelo menos um título brasileiro, não é mesmo? E obviamente que se for para incluir uma obra apenas aqui, ela deveria ser do talentoso Machado de Assis. É completamente desnecessário falar sobre o quanto Machado de Assis é talentoso e que ganhou o respeito dos brasileiros, tornando-se uma referência da literatura nacional. Mais do que isso, Dom Casmurro é um livro preciso, escrito com maestria, e que vale muito a pena que todos o leiam. Ele traz inclusive o que é considerado um dos maiores enigmas da literatura nacional. Capitu traiu Bentinho com Escobar? Com essa obra, Machado de Assis consegue deixar vários questionamentos no ar, levando diversos pesquisadores a realizarem estudos sobre a obra. Como esta é a versão apenas de Bento Santiago sobre os fatos ocorridos, fica difícil descobrir se ele tem certeza do que diz ou se é apenas inseguro. O leitor deve julgar esses fatos com bastante cautela, uma vez que este é um retrato moral que expressa a opinião de uma única pessoa, o que leva a um nível alto de imprecisão. Conclusão. É extremamente difícil elencar apenas os melhores livros de todos os tempos, pois muitos deles vão acabar ficando de fora. Obviamente, existem outras obras que mereciam estar aqui, mas tentamos diversificar ao máximo os títulos, temas e autores, além de trazer algumas obras mais modernas, de leitura acessível para a maioria das pessoas.